Boa noite, pessoal. Vamos começar, né? Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, na conquista da verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Está mal cortado, né? Hoje sinto em meu despertar a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espere também, necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano, rebuscar todo o tempo
Nesse momento, vamos então com nossos pensamentos elevados, muita gratidão por mais essa oportunidade, pedir o amparo necessário para que tenhamos um bom aproveitamento da exposição doutrinária dessa noite, que será realizada pela nossa companheira Cidinha, que ela possa ser auxiliada pelos benfeitores que aqui atuam na sua dimensão espiritual aqui do Jesus, e que cada um de nós encarnados e também os irmãos da dimensão espiritual que se fazem presentes, todos nós possamos compreender bem a mensagem dessa noite, do Evangelho, e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Mas leva ele um pouquinho só para lá. Isso. Todo mundo já me conhece, boa noite a todos. Mas para quem não conhece, eu sou a Cidinha. Então, hoje, eu escolhi o tema A Lei do Trabalho. Eu já falei sobre a justiça, amor e caridade, agora eu vou falar sobre a lei do trabalho. Eu falo sempre que a gente precisa falar sobre essas leis que nós temos gravado na nossa consciência, que às vezes a gente, no decorrer do dia a dia, tão atropelados, não paramos para ouvir a nossa consciência. E às vezes, sem querer, nós infringimos as leis de Deus, né? Então, a lei do trabalho é uma das leis de Deus, que nós precisamos estar sempre lembrando que está na nossa consciência. E para iniciar a nossa fala do dia, eu trouxe do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, o trabalho sempre. É uma mensagem que eu gosto sempre de fazer. Por quê? Porque ela fala de todas as nossas atitudes no trabalho. Porque o trabalho normalmente nos dá possibilidade de refazer os nossos erros. O trabalho sempre será o prodígio da vida, criando reconforto, progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, eleja nele o apoio em que te escore e surpreenderá por longo e precisa a sua libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procurando nele o clima que te acanhas, observar-te-ás sobre um novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, a vida de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preteriação que te fira, refugia-te nele e recuperará sem demora o lugar em que o mérito te designa. Frente à injúria que te amarfanhe o coração, insiste no trabalho, com a bênção das horas, olvidará o escárnio e a perseguição, colocando-te rumo certo
na verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera-te no trabalho, que ele, no cotidiano, lhe em breve amparo granjarás a tua serenidade e a restauração. No momentos claros da senda, trabalho entesourará mais luz no seu caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverá qualquer sombra, desveirando a estrada que o Senhor te põe a trilhar. Tudo que o homem possui é útil, é belo, grande, sublime. Se deve tudo conquistado pelo trabalho, com que se engrandece a sua presença no mundo. Haja, pois, o que houver, amplia-se obstáculos, agiganta-te diante dos problemas, intensifique-se nas lutas ou se agrava em provações, trabalha sempre. Trabalhe e procure no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes ter certeza de Deus que Ele vai te sustentar e te sustentará sempre. É uma mensagem que faz com que a gente reflita que em todas as coisas da nossa vida, o trabalho é o remédio. Né? Nós temos essa bênção divina nas mãos, porque sem trabalho, acho que a gente não chegaria a nada. Nós ficaríamos assim, numa inércia, né? Antigamente, os povos nobres das castas, eles não trabalhavam. Eles eram servidos, porque eles tinham todas as regalias das castas, e quem trabalhava eram os seus subordinados. Eles não lavavam a terra, não cultivavam nada, eles colhiam tudo aquilo que os seus subordinados faziam, né? E, então, essa era uma parte que hoje nós vemos onde está muita diferença. Porque hoje nós vemos os fortes do dinheiro, o agro, né, que tem muito poder, que eles estão gerenciando o que eles possuem, que eles estão envolvidos na terra, que eles estão vendo a necessidade do cultivo, né, e a necessidade que a terra pede para eles. Então, está diferente a nossa evolução, né? Antigamente, nós éramos servidos. Hoje, nós estamos lutando e servindo, né? Porque hoje os agros servem a todos nós. Eles trabalham também, né? E, falando das leis, eu vou ver agora e passar para vocês que no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, está lá todas as leis divinas e morais. As leis divinas no Livro dos Espíritos são classificadas em 10. A primeira delas é a lei de adoração, a lei do trabalho, que nós estamos vendo hoje, né? A lei de reprodução, a lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Então, são essas as 10 leis que está gravada na nossa consciência e que nós, às vezes, nos esquecemos disso, né? Mas é bom que a gente agora vai procurar lá no Livro dos Espíritos e ver, porque é muito linda cada uma delas. Saber dos nossos deveres aqui na Terra é muito importante. Nós todos temos o dever de conhecer as leis e poder usá-las de acordo com as nossas necessidades, a nossa evolução. Deixa eu ver aqui. A necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza.
Na pergunta 674 do Livro dos Espíritos, o trabalho atende à exigência da civilização e eleva o ser humano. Então, aqui, nós vemos que o trabalho é uma lei da natureza, né? Que nós temos necessidade do trabalho. Uma hora, nós temos que fazer. Deus é tão maravilhoso, tão justo e tão misericordioso, que Ele deu aos fortes os trabalhos pesados, aos fracos os mais leves, né? Então, os mais fortes são os trabalhos braçais, são os trabalhos bem pesados mesmo, nas construções, no preparo da terra. Então, esses trabalhos braçais são os mais fortes quem fazem. Os mais leves são destinados pela inteligência, à educação, né, que envolve os pais e que envolve professores, porque sem os professores não existe profissão, e sem profissão não há trabalho. Mas tudo depende da educação, que começa dentro do lar, né? É um trabalho? Sim, porque não é fácil educar, principalmente nos dias de hoje. Um professor numa sala de aula hoje é muito difícil, porque vem de diferentes educações familiares. Então, exige muito do professor. Então, nós temos esse comprometimento de sempre orar pelos professores, porque eles exercem uma das mais lindas profissões depois dos pais. Aí vamos falar um pouco da busca por respostas. A maioria das pessoas busca o centro espírita para pedir curas, respostas e soluções. Emmanuel nos lembra que isso é suborno ao poder infinito. Quando nós nos desviamos do caminho, deixamos de cumprir o nosso dever de casa, esperando que tudo aconteça sem esforço. A gente aqui vai ver que nunca a humanidade esteve desamparada. Nós nunca ficamos órfãos. Todas as etapas da humanidade veio à Terra espíritos iluminados, missionários, que vieram para trazer para nós os esclarecimentos sobre as leis de Deus. Época nenhuma nós estivemos sem estar com um espírito missionário, porque é eles que vêm à Terra e que nos impulsiona à evolução. É eles que nos arrasta ao progresso. E isso, a humanidade inteira passa por esse aprendizado. O progresso sempre é inspirado por missionários que vêm à Terra em missão dada por Deus. Jesus foi um deles. É um mosquito que veio aqui. Jesus foi um deles. E ele é o nosso modelo e guia até hoje, né? Então, nós devemos sempre seguir esse modelo, porque ele é o da perfeição. O valor do trabalho. O trabalho configura-se em uma lei indispensável, não apenas para a sobrevivência, mas para o desenvolvimento da inteligência e superação da nossa ignorância. Por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, né? E nessa simplicidade, nessa ignorância, foi desenvolvendo. Como que nós fomos nos desenvolvendo? Através do trabalho, né? Porque sem o trabalho a gente não consegue. E é gostoso a gente sentir que a Mãe Natureza dá a resposta para nós.
E ela dá de acordo com a nossa evolução, com o nosso grau de maturidade, com as nossas experiências de vida. Conforme nós vamos aprendendo, a Mãe Natureza vai nos concedendo. E a gente vai tendo oportunidades. Ganhar o pão com o suor do rosto. Esta fragilidade está registrado na Bíblia, que ganharás o pão com o suor do rosto. Deus alimenta os pássaros, os peixes, os animais, e aos homens ele concedeu a inteligência e a força para o trabalho físico. Deus nos dá a força, e ele faz com que nós consigamos nos alimentar com o suor dos nossos rostos. Porque o nosso trabalho é uma expiação. É interessante, né, a gente falar que o trabalho é uma expiação, né? Quem que começou com essa expiação? Lá naquela historinha que a gente sabe que não é verdadeira, mas fala que foi Adão e Eva, que Jesus falou, né? Vai para lá e vai trabalhar e lavrar a terra com o suor do seu rosto. Então, é uma história que a gente sabe que é uma ficção, mas que nós trazemos para a nossa realidade. Nós precisamos, sim, do trabalho de lavrar aqui, com o suor do nosso rosto, porque todo o trabalho exige de nós um grau de maturidade, de força, de persistência. Não é que vai pingar suor, mas que a gente pena nele, a gente pena, né? Porque a gente nunca está sozinho. Normalmente, no trabalho, nós temos à nossa volta pessoas que saem de outras educações, que saem outros comportamentos, de outras mentalidades, que nós temos que conviver e ter uma boa convivência, harmoniosamente, mesmo dentro da casa espírita. Nós estamos aqui com várias pessoas, mas cada uma delas tem um tipo de pensamento, um grau de evolução, um grau de sentimento, e nós precisamos, todos nós, respeitarmos uns aos outros, né? Isso também é trabalho, porque requer de nós um pouco de compreensão. E para a gente chegar a esse grau de compreensão, a gente precisa ter um trabalhinho, né? Porque nada acontece por acaso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, o homem de boa vontade receberá o necessário? Não, aquele que se compraz na ociosidade e busca apenas o supérfluo, né? Aqui a gente vê que o homem recebe o necessário quando ele se coloca à disposição e ao trabalho. Mas aquele que fica na ociosidade, só buscando o supérfluo, ele vai receber aquilo que lhe compete, né? Então, Deus não deixa ninguém injustamente. Todos vão ter um caminho, todos vão saber trilhar esse caminho e conseguir a sua melhora, a sua busca interior. Aí nós vamos fazer uma reflexãozinha sobre a nossa própria sorte. Já nos perguntamos se a nossa sorte é obra nossa? Quem já fez essa pergunta para você mesma? É raro, ninguém faz, né? Por quê? Porque tudo nós vamos pôr a culpa em terceiro. Tudo que nos acontece, nunca somos nós o culpado. Nós sempre vamos terceirizar isso. Por exemplo, a Cidinha foi despedida do serviço dela, como justa causa. Eu vou pensar que a causa foi minha? Eu sempre vou achar uma desculpa para isso, né? Então, a gente nunca faz essa pergunta, e se nós perguntamos se é obra nossa. É obra nossa, sim. A sorte que nós temos depende de nós. Nós temos que construir o bem.
dentro de nós para que o bem venha e nos favoreça, em todos os sentidos. O caminho é o trabalho, como nós vimos na mensagem do Chico, né? Em todas as horas da nossa vida, o caminho é o trabalho. É possível sucumbir pelas próprias escolhas? O que realmente devemos, o que realmente nós queremos, o que devemos priorizar? Todos nós, espíritos encarnados, que estamos aqui no planeta Terra, estamos em busca de regeneração, de ser melhores. Então, nós temos que conquistar essa autotransformação. E aonde nós vamos conseguir isso? No trabalho, porque o trabalho faz com que a gente entre em reforma íntima. E, através da reforma íntima, a nossa regeneração. E, através da regeneração e da nossa reforma íntima, nós vamos conquistar iluminação espiritual. De que maneira que o trabalho nos beneficia com isso? Bem assim, no trabalho do nosso dia a dia, você, às vezes, passa por coisas que você fala, meu Deus, eu não tenho força para sustentar isso. Mas, daqui a pouco, você recebe essa força e você passa por aquilo que você achava que você não ia conseguir. Muitas vezes fala, eu vou pedir minhas contas, eu vou embora. Né? Não aguento isso aqui. Então, tudo isso a gente passa no trabalho. E a gente necessita do trabalho, porque o trabalho nos dá garantia e bem-estar. Né? Então, a gente necessita. O que a gente faz? Pensa em Deus e cala e vai embora, vai para frente. E é assim que nós conseguimos a nossa reforma íntima, porque você está se curando. Em vez de você replicar, você calou e prosseguiu. Então, você começa a tua reforma íntima dessa maneira. Eu falo que reforma íntima é muito, 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 muito trabalhoso. Pensa na bagunça que faz. Eu falo que a reforma íntima é como mudar de casa. Você desarruma tudo e depois, para voltar no lugar, dá uma dor de cabeça imensa. Então, eu falo que a nossa reforma íntima é isso. A gente mexe em tudo. Mas, para pôr no lugar, não é fácil. A gente requer muito. O Evangelho é trabalho. O Evangelho é amor, serenidade nas provas da vida. Luz na execução das nossas tarefas. Então, aqui a gente não pode dispensar nunca a razão, né? Porque as nossas tarefas aqui na vida, eu esqueço de falar no microfone, as nossas tarefas aqui na vida é bastante grande e nós temos que dar conta dela, né? Mas nós devemos, nesses momentos, pedir força a Deus. Sermos a criança humilde que chega para Deus e fala, me ajude, me ilumina, eu preciso prosseguir, né? E é assim que nós, tendo essa humildade de chegar e saber que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus, que nós vamos angariar as coisas boas para os nossos corações. Dentro do nosso coração tem que ter mais bem do que a mazela. Jesus também trabalha. Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. João, capítulo 5, versículo 17. Olha aí, que coisa linda, né? Jesus trabalha. Deus também trabalha. Deus não para de criar, nunca. Deus cria constantemente, Ele está criando. E Jesus, que veio aqui na Terra, que exemplificou amor, perdão, humildade, tudo que ele tinha de coisas mais lindas dentro dele, ele exemplificou.
fez a retirada dele da terra e hoje é o nosso governador. Trabalha o triplo, o dobro e muito mais, porque ele é o governador do planeta Terra. Ele tem a humanidade inteira para governar e direcionar nos caminhos do bem. Veja quão profundo é o trabalho de Deus, quão profundo é o trabalho de Jesus, que Ele tem a incumbência de cuidar de cada um de nós. Já pensou se nós não tivéssemos Ele conosco? Como seria a nossa vida? Seria muito dolorosa, né? Então é isso. E também, nessa passagem, eu quero exemplificar que nos mundos espirituais, todos trabalham. É normal a gente falar, morreu, descansou. Mentira. Porque a gente não para, não. A gente tem um estágio de perturbação, um estágio em que a gente não vai estar consciente das coisas que estão acontecendo com a gente, mas logo em seguida, da nossa recuperação, da nossa consciência, nós já começamos a nossa centelha. Mesmo que ela seja pequenina, mas nós começamos a executar um trabalho. Mesmo insignificante, mas nós já estamos a trabalho. Qual é o primeiro trabalho que nós vamos fazer? O de ir para os estudos e para tentar se melhorar junto com os espíritos superiores. Então, veja a importância da gente pedir a Deus que a gente tenha essa consciência de poder participar desses estudos, mesmo quando nós dormimos, né, que a gente pode. E falando nos repousos, os 3 reinos também trabalham. Eu acho importante falar isso, né, porque os 3 reinos, vegetal, animal e humano, todos eles trabalham, né? Todos, cada um no seu jeito, mas todos trabalham. Vou falar também do reino mineral, né? Porque tem o reino mineral também. O reino material é a matéria inerte, né? É a matéria, vamos falar, é a terra, né? E na terra contém todos os nutrientes necessários para o mundo vegetal. O vegetal existe porque a terra contribui para isso. Então, por isso que eu quis lembrar do reino mineral também, né? E entre tudo isso, precisa-se de muito esforço, mas também tem momentos de repouso, né? Porque é normal todos que trabalham ter horas de repouso. O repouso é uma lei natural. O Livro dos Espíritos, na pergunta 682, fala: o repouso é uma necessidade orgânica, serve para recuperar as forças, libertar a mente, elevando-a acima da matéria. Eu aumentei a voz porque eu estava... Então, veja lá, é uma lei natural, né? Então, nós necessitamos do repouso. Tudo repousa. As aves do céu repousam, os peixinhos repousam, os animais repousam e o homem também repousa, né? As aves, a gente pode observar que chega às 5h30, 6h, elas começam a ficar em bando, fazendo aquela serenata gostosa e procurando o conforto de uma árvore frondosa para que elas possam passar a noite. Quando é 5h30, 6h da manhã, elas começam de novo o acalento da vida. Então, é muito lindo a gente observar os pássaros nesses horários. E os animais? Os animais repousam logo após as suas refeições. Quando eles acabam de se alimentar, eles repousam. E o homem? O homem, Deus criou o dia e a noite, né? Então, o homem trabalha durante o dia e descansa à noite. O limite do repouso. Eu achei isso bem importante. Por quê?
Porque o limite do repouso dá as forças de cada um. Deus nos dá a liberdade para decidir. Por que essa resposta? Veja bem, não é todos nós que temos a mesma força. Cada um temos energia e forças diferentes. Nem todo mundo é forte, nem todo mundo é fraco, nem todo mundo é menos. Cada um tem a força predestinada para aquela pessoa, né? Eu vim destinada a ter força, então eu vou fazer trabalhos braçais? Sim. Eu sou predestinada a serviços mais leves, então eu vou trabalhar com a minha mente, né? Eu vou passar a ser um instrumento da minha mente. Eu vou trabalhar como bancária, eu vou trabalhar como no escritório, eu vou trabalhar com serviços mais leves, né? Hoje nós temos um exército de coisas diferentes. Eu falo que nós estamos sendo arrastados a acompanhar a evolução, né? Porque já era difícil para mim, de uma certa idade, acompanhar a evolução dos computadores, dos celulares. Você imagina agora com a inteligência artificial. Então, é muito mais trabalhoso. Veja como nós estamos sendo arrastados ao progresso, né? Então, o repouso é necessário para aqueles que trabalham com a mente, né? Então, nós vamos ver isso agora, daqui para frente. Sobre o abuso de autoridade no trabalho. O que pensar dos que impõem excesso de trabalho aos subordinados? Resposta: é uma das piores ações, pois fere a lei de Deus. Veja só, o cuidado que nós devemos ter quando a gente tem a responsabilidade de passar tarefas a terceiros. Quando nós somos um gerente, quando nós somos uma pessoa, um administrador ou alguma coisa que impõe o trabalho a terceiros. Por que nós devemos ter esse cuidado? Porque nós não sabemos a força que aquele subordinado tem. É impossível nós conhecermos os limites que ele tem. E o Evangelho nos ensina a respeitar os limites do próximo. Então, quando nós formos atribuir trabalhos a terceiro, a gente deve ter muita prudência, ver se nós não estamos escravizando, né? Porque, às vezes, eu falo isso porque eu observei uma faxineira lá em casa. Eu falava, vem almoçar comigo. Não, vou terminar aqui. Eu não precisa terminar. Para e veio almoçar. Não, eu já vou. E continuava trabalhando. Aí um dia eu sentei com ela e conversei. Falei, olha, todos nós temos horários para almoçar, para fazer uma pausa, depois continuar. Então, isso é uma necessidade da gente observar e não colocar sobrecargas nos ombros, que às vezes a pessoa já vem cansada de outros afazeres, de outros lugares, de uma semana toda de trabalho, de batalha, né? Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso para tudo à nossa volta e não sobrecarregar a ninguém, porque tudo que passa do horário e além das forças precisa ser muito pensado. Por exemplo, se eu vou fazer uma hora extra, que seja de 1 hora, não estenda mais que 1 hora, porque já é prejudicial ao nosso organismo, né? Direito ao repouso na velhice. Na pergunta 885 do Livro dos Espíritos, o homem tem direito ao repouso na velhice? Resposta, sim. A sociedade, na falta da família, deve amparar os mais fracos. É a lei da caridade.
É uma lei da caridade, né? Mas tem muito pessoa idosa trabalhando, porque necessita sobreviver. Porque hoje, se um aposentado viver só com o salário, não dá. Porque medicação é muito cara, tudo é muito caro hoje, né? Então, ele necessita de ter um arroz a mais. Mas isso não nos dá o direito de não ampará-los, porque nós temos, sim, ter esse olhar de caridade. O Evangelho, eu vou até ler a resposta que eu escrevi, porque eu achei assim que a gente precisa falar. Nenhuma alma encarnada pode fugir do trabalho. O Evangelho nos mostra o exemplo. Todos nós somos trabalhadores da última hora, chamados sempre à caridade. Ajudar os idosos é dever de todos nós. Mesmo sem saber, todos nós trabalhamos ao ouvir, ao ensinar, ao acolher. Somos todos exemplos de amor e que precisamos fazer tudo isso com amor. Aí eu coloquei uma reflexãozinha final. A lei do trabalho é mais do que uma exigência da vida material. Ela é a expressão do amor divino que nos impulsiona ao progresso, à dignidade, à evolução do espírito. Trabalhar é servir, crescer, transformar, aprender, seja com as mãos, seja com a mente e seja com o coração. Jesus é nosso modelo e guia e nos ensinou. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. João, capítulo 5, versículo 17. E nós, como espíritos em caminhada, não estamos isentos deste chamado. Somos trabalhadores da última hora, convidados a colaborar com humildade, perseverança e espírito fraterno na construção de um mundo mais justo e amoroso. Que possamos, cada um, dentro da própria possibilidade, servir com alegria, realização, com amor e repousar com a consciência tranquila. É uma boa reflexão. É o meu encerramento, a minha gratidão. Desejo a todos muita luz, muita paz, muito amor sobre nós e sobre toda a humanidade. Gratidão sempre. Ai, meu Deus. Corre, Suzana. Olha, a avó fica apavorada, desculpa. Mas vamos... Já passou, se Deus quiser. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos harmonizar. Isso acontece com toda criança, nós caímos também. Vamos colocar Jesus no nosso pensamento. Vamos imaginar Jesus aqui junto conosco neste momento, trazendo para nós as palavras mais lindas que ele recitou, trazendo em seu olhar doce, sereno, na boca aquele sorriso acolhedor, fraterno, que nós possamos sentir a presença amorosa de Jesus e possamos ser envolvidos neste momento, nessa corrente de doce amor, que a luz de Jesus, que o seu amor e que o seu bálsamo perdure sobre nós, hoje e sempre. Bendito seja seu nome nesta casa de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Que assim seja. O Enzo que machucou? Ixi. Chega mais pra cá. Saber amar é compreender, é encontrar sempre um outro ser, é sorrir um sorriso a mais e construir um mundo de paz. Saber amar é dizer amém, é só trocar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão, para pedir e dar o perdão. Oh, oh, saber amar é dizer amém, é só trocar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão, para pedir e dar o perdão. Falamos do trabalho, vamos fazer essa música, né, que representa o nosso trabalho na Seara do Cristo. Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus.
iguais perante a Deus. Vamos, irmãos, mãos à charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Vamos, irmãos, mãos à charrua. Jesus nos ensina, a colheita é segura, a terra é fértil, é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai germinar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. E aí, Anso, sarou? Tá bem? Quer cantar? Quer cantar mais uma? Quer não? Ai, Então ruim, tá, na doendo. próxima, né? Então tá bom. Não quero não. Gente, muito obrigado a todos pela presença. Gratidão, Cidinha, por ter feito a exposição doutrinária nessa noite. Vamos agora, então, ao nosso passo, nosso encontro com Jesus, a nossa prece, onde podemos orar para nós mesmos, com gratidão, podemos rogar, preces intercessórias também no momento do passe, por aqueles que não puderam estar aqui, por aqueles que já estão na dimensão espiritual. E lembrando sempre, né, que a nossa união é para sempre, como seres imortais que todos somos. Nós aqui na matéria, os irmãos que já estão na espiritualidade, nós continuamos juntos, estamos trocando energias e estamos sempre a caminho para o melhor, para a luz. Então, as transições na vida, aqui no plano material e também na dimensão espiritual, fazem parte da única vida que é a vida do Espírito, de todos nós, né? Seres imortais, criados à imagem e semelhança do Pai, em Espírito. Nossa gratidão. Nós vamos encerrar nossa gravação por aqui, agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir posteriormente, os internautas, né, no canal do Gerluz, no YouTube. A gente vai colocar o link, sempre colocamos o link lá no grupo do Gerluz. Quem puder assistir novamente, né, indicar, compartilhar, muito importante, né, tudo isso faz parte da divulgação da doutrina. Então, nosso muito obrigado.